Meu marido e minha irmã fugiram e tiraram tudo de mim. Me deixaram apenas uma casa abandonada no meio do nada. Mas mal sabiam que dentro daquelas paredes antigas, minha avó havia escondido o segredo que destruiria a vida deles. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O escritório do Dr. Mendes cheirava a couro envelhecido e papel antigo. Um cheiro que me lembrava dos livros da biblioteca municipal onde eu trabalhava até 2 semanas atrás. Sentada na cadeira desconfortável, usando o único vestido preto decente que possuía, tentava não parecer tão deslocada quanto me sentia. A morte da vovó Helena há 3 semanas havia deixado um vazio que eu ainda não sabia como preencher. Olhei para o relógio de parede pela 3ª vez. Minha irmã Clara estava atrasada, como sempre. Ela tinha o dom de fazer cada entrada parecer um evento, algo que ela aperfeiçoou durante anos trabalhando em marketing corporativo. Quando finalmente chegou, o som dos seus saltos no piso de madeira anunciou sua presença antes mesmo que a porta se abrisse. Desculpem o atraso, ela disse sem realmente parecer arrependida. O trânsito estava impossível vindo do centro. Ela se sentou ao meu lado sem realmente me olhar, toda em seu conjunto de alfaiataria cinza e com um perfume que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Clara sempre foi assim, deslumbrante, impecável, calculista. Enquanto isso, eu era a neta que passava os domingos fazendo biscoitos com a vovó e ouvindo suas histórias sobre o passado da família. Dr. Mendes pigarreou e ajustou seus óculos, lançando um olhar de reprovação para Clara antes de começar a leitura do testamento. Senhoras, sua avó Helena Martins foi muito específica sobre a divisão de seus bens. Ele começou enumerando o que Clara receberia. O apartamento de 3 quartos no bairro nobre da cidade, todas as joias de família, os móveis antigos que nossa avó tanto valorizava e uma conta bancária com quase R$500 mil. Vi o sorriso satisfeito se formar nos lábios pintados de vermelho da minha irmã. E para Beatriz, continuou o advogado, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Helena deixa a casa da família na Serra dos Pinheiros, com todo o seu conteúdo e os 5 hectares de terra ao redor. Clara não conseguiu conter uma risada. Aquela ruína no meio do nada? Vovó sempre teve senso de humor. Meu rosto queimou de vergonha. A casa na Serra dos Pinheiros era pouco mais que uma cabana abandonada a 2 horas da cidade. Eu havia estado lá apenas uma vez, quando criança, e lembrava de um lugar sombrio com telhado vazando e sem eletricidade ou água corrente. Era praticamente inabitável. Há mais uma coisa, acrescentou o Dr. Mendes, me entregando um envelope amarelado selado com cera vermelha. Helena pediu que Beatriz recebesse esta carta para ser aberta apenas quando você entrar pela primeira vez na propriedade da serra. Clara ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Provavelmente instruções sobre como não ser comida por lobos. Saí do escritório segurando o envelope como se fosse feito de vidro. Na calçada, Clara me alcançou, o sol refletindo em seus óculos escuros caríssimos. Bia, não fique assim. Se quiser, posso te ajudar a vender aquele terreno. Deve valer alguma coisa, mesmo com aquela casa caindo aos pedaços. Havia algo em sua voz. Não era preocupação, mas algo mais calculado. Como se ela estivesse avaliando uma propriedade, não consolando uma irmã. Vou pensar no assunto, respondi, sabendo que nunca aceitaria. Na semana seguinte, o mundo que eu conhecia desmoronou completamente. Voltei para casa depois de fazer compras para encontrar André, meu marido de 7 anos, arrumando uma mala. Não uma mala de viagem rápida, mas a mala grande que usávamos para férias prolongadas. Vai a algum lugar? Perguntei, tentando soar casual enquanto meu coração acelerava de forma dolorosa. André não levantou os olhos da tarefa meticulosa de dobrar suas camisas de trabalho. Precisamos conversar. Aquelas 3 palavras fizeram minhas pernas fraquejarem. Sentei na ponta da cama.
Nossa cama que havíamos escolhido juntos depois de visitar 5 lojas diferentes e testar cada colchão até encontrarmos o perfeito. A ironia de ver André arrumando suas coisas para sair daquela mesma cama não me escapou. Eu estive pensando muito. Ele começou, usando o tom profissional que reservava para reuniões difíceis no trabalho. Este casamento não está mais funcionando para mim. Como assim não está funcionando? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, mas o choque estava se transformando rapidamente em algo mais cortante. André, acabamos de perder minha avó, estou passando por um momento difícil. Não é só isso, Bia. Ele finalmente me olhou, e o que vi em seus olhos me assustou. Não raiva ou tristeza, mas algo pior, indiferença. É sobre ambição, é sobre futuro. Ele fechou a mala com um clique que soou como uma sentença. Clara me ofereceu uma posição na empresa dela, sócio júnior, começando imediatamente. O quarto começou a girar ao meu redor. Clara, o que minha irmã tem a ver com isso? André se sentou ao meu lado, mantendo uma distância calculada. Em 7 anos juntos, era a primeira vez que ele se sentava tão perto sem me tocar de alguma forma. Clara e eu temos conversado bastante nas últimas semanas. Ela vê potencial em mim que está sendo desperdiçado. Ela precisa de alguém de confiança, alguém que entenda marketing digital como eu. Conversando bastante? Repeti estupidamente. Nas últimas semanas? Olha para você, Bia, ele disse com um suspiro. Você trabalha naquela biblioteca por um salário mínimo. Chega em casa exausta todos os dias. Quando foi a última vez que você teve uma ambição de verdade? Clara está construindo um império e ela quer que eu faça parte dele. Cada palavra era como uma faca. O pior era que ele não estava completamente errado. Eu havia me acomodado na nossa rotina confortável, nos nossos planos modestos para o futuro, mas nunca imaginei que isso fosse um problema para ele. Eu queria nós, sussurrei. Pensei que isso fosse suficiente. Não é mais suficiente para mim. Ele pegou a mala e caminhou até a porta. Clara vem me buscar em meia hora. Mando buscar o resto das minhas coisas depois. Clara vem te buscar? Foi aí que percebi. Isso não era uma decisão impulsiva. Tinha sido planejado, calculado. Meu marido e minha irmã haviam conspirado pelas minhas costas, preparando cuidadosamente a demolição da minha vida. 30 minutos depois, observei da janela enquanto o carro esporte vermelho de Clara parava em frente ao prédio. André saiu com sua mala e laptop, movendo-se com a energia de alguém ansioso para começar uma nova vida. Clara saiu do carro para ajudá-lo, e mesmo de 3 andares acima, pude ver seu sorriso triunfante. O mesmo sorriso que ela me deu no escritório do advogado. Foi então que percebi que a casa na Serra dos Pinheiros não era apenas minha herança. Era minha única opção. Parte 2. O exílio. O caminhão usado que comprei com o dinheiro da venda dos móveis do apartamento gemia em protesto enquanto subia a estrada sinuosa que levava à Serra dos Pinheiros. As últimas 2 semanas haviam sido um borrão de arranjos práticos que pareciam o planejamento do meu próprio funeral. Demissão da biblioteca onde trabalhei por 5 anos, cancelamento do contrato de aluguel, venda apressada das poucas coisas que possuía. O GPS perdeu sinal a 10 quilômetros do destino, deixando-me dependente do mapa desenhado à mão pelo Dr. Mendes. Vire à esquerda no Carvalho Morto. Continue depois do posto abandonado. Se passar pela ponte de pedra, foi longe demais. Não eram exatamente coordenadas confiáveis. Serra dos Pinheiros era menos uma vila e mais uma sugestão de civilização. Uma agência dos Correios fechada, uma mercearia com jornais amarelados nas vitrines e um restaurante que parecia não servir refeições desde os anos 90. Meu estômago se apertou. Estava me mudando para o fim do mundo. A casa ficava a 2 quilômetros após essa vila, no final de uma estrada de terra que parecia existir mais como um conceito do que como um caminho real. Quando finalmente a avistei, quase não parei. O que me esperava não era uma casa, mas um pesadelo arquitetônico. Telhado afundado no centro,
janelas cobertas com tábuas desbotadas pelo tempo, uma varanda que pendia em um ângulo que sugeria que a estrutura havia desistido de lutar contra a gravidade anos atrás. Mas era minha, a única coisa no mundo que me pertencia agora. Estacionei o caminhão e fiquei sentada por um momento, absorvendo o silêncio absoluto ao meu redor. Nenhum barulho de trânsito, nenhum vizinho, nenhum sinal de outra presença humana por quilômetros. Apenas o sussurro do vento através dos pinheiros altos e o ocasional pio de um pássaro distante. A porta da frente era de madeira maciça, pintada de vermelho escuro, embora a tinta estivesse descascando, revelando a madeira cinzenta por baixo. A chave que o Dr. Mendes me deu era antiga, do tipo que parecia pertencer a um conto de fadas ou a um filme de terror. Após algumas tentativas, a fechadura cedeu com um clique que ecoou pela casa vazia. O cheiro foi a primeira surpresa. Não o mofo e decomposição que eu esperava, mas algo inesperado: lavanda e cera de abelha, como se alguém tivesse limpado recentemente. Tateei pela parede e, para minha surpresa, encontrei um interruptor que funcionou, iluminando o que um dia foi uma sala de estar. Móveis cobertos por lençóis brancos ocupavam o espaço, dando ao ambiente a aparência de uma exposição de museu congelada no tempo. Puxei o tecido da cadeira mais próxima e descobri uma poltrona de veludo vermelho escuro, as pernas de madeira entalhadas com padrões intrincados de folhas. Não era o tipo de móvel que se esperaria encontrar em uma cabana abandonada. As paredes eram forradas com estantes, cada uma repleta não de livros mofados, mas de volumes encadernados em couro que pareciam pertencer a uma biblioteca universitária. Havia uma grande lareira de pedra, e acima dela um retrato que me fez parar, respiração presa na garganta. Era uma mulher que se parecia incrivelmente comigo. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo escuro e ondulado, o mesmo formato de rosto. Mas ela estava vestida com roupas dos anos 40, e havia algo em sua expressão que falava de segredos guardados e força silenciosa. Foi então que me lembrei da carta. Tirei o envelope do bolso da jaqueta, minhas mãos tremendo levemente ao quebrar o selo de cera vermelha. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, então Clara conseguiu exatamente o que esperava. E você recebeu o que todos acreditam ser o prêmio de consolação. Imagino que você esteja se sentindo traída agora, talvez até por mim. Mas preciso que entenda algo importante. Dei a Clara o que ela podia ver, e dei a você o que ela não podia. A casa em que você está foi construída por seu bisavô em 1927, não como uma simples cabana, mas como um refúgio. Nossa família sempre atraiu aqueles que se aproveitariam de nossos dons. Esta casa foi feita para ser um lugar onde pudéssemos nos retirar, planejar e nos tornar quem realmente somos. Clara sempre foi capaz de cuidar de si mesma. Ela tem o tipo de força que o mundo reconhece e recompensa. Mas você, minha menina, tem um tipo diferente de força. O tipo que vem da paciência, da observação, de entender as pessoas de maneiras que elas não entendem a si mesmas. A casa pode parecer abandonada, mas foi mantida cuidadosamente. Há um fundo que paga por serviços e manutenção. Dinheiro sobre o qual Clara não sabe nada porque nunca se deu ao trabalho de aprender sobre a história da nossa família. Você encontrará tudo o que precisa na casa, incluindo respostas para perguntas que nem sabia que deveria fazer. Vá para o porão. Atrás da estante de vinhos, você encontrará uma porta. É aí que sua verdadeira herança começa. Clara sempre presumiu que eu gostava mais dela porque ela era bem-sucedida. A verdade é que eu a estava preparando para ser exatamente o que ela se tornou. Alguém que pegaria a isca e deixaria a armadilha para alguém mais paciente. Com amor e fé em quem você está se tornando, vovó Helena li a carta 3 vezes, meu coração acelerando com cada palavra. Um porão, uma porta escondida, um fundo de confiança que eu nunca soubera existir, e a perturbadora sugestão de que minha avó havia orquestrado toda esta situação.
Trovões retumbaram ao longe e a chuva começou a bater nas janelas enquanto eu dobrava a carta cuidadosamente e a guardava no bolso. Precisava encontrar esse porão. A porta estava escondida atrás da cozinha, disfarçada por uma cortina que parecia puramente decorativa. As escadas de madeira eram sólidas e luzes com sensor de movimento se acenderam quando comecei a descer, revelando não o porão úmido e assustador que eu esperava, mas algo que me fez parar, boquiaberta. O espaço subterrâneo havia sido transformado em um escritório elegante. Tapetes persas cobriam o piso de madeira polida. Estantes embutidas forravam as paredes, preenchidas com livros, arquivos e o que pareciam ser décadas de documentos cuidadosamente organizados. Uma grande mesa de carvalho dominava o centro da sala, e atrás dela, como prometido na carta, havia uma estante de vinhos que se estendia do chão ao teto. Levei vários minutos para descobrir o mecanismo, mas finalmente percebi que ao remover uma garrafa específica, a estante inteira podia girar, revelando uma sala secreta além. O que encontrei naquele compartimento oculto me fez sentar pesadamente na cadeira da mesa. Era um escritório de investigação completo. Arquivos meticulosamente rotulados cobriam 3 paredes. Um computador moderno zumbia suavemente em uma mesa lateral. E cobrindo a 4ª parede estava o que só poderia ser descrito como um mural de conspiração. Fotografias, documentos, recortes de jornal e fios coloridos conectando várias informações. Ao me aproximar, percebi que minha avó tinha passado décadas documentando as vidas e negócios de pessoas influentes em nossa cidade. Políticos, empresários, figuras sociais. E ela não estava apenas coletando informações aleatoriamente, estava construindo casos contra eles. Peguei uma pasta ao acaso e me vi olhando para um arquivo rotulado Roberto Silveira, Comissão de Planejamento Urbano. Dentro havia dezenas de documentos. Fotografias dele se encontrando com executivos de construtoras, cópias de extratos bancários mostrando pagamentos que não correspondiam ao seu salário oficial, transcrições de conversas sobre decisões de zoneamento sendo tomadas em troca de pagamentos em dinheiro. Mas a pasta que fez meu sangue gelar estava rotulada simplesmente Clara e Associados. Parte 3. A revelação. O arquivo sobre minha irmã era enorme, facilmente 3 vezes maior que qualquer outro que eu havia visto. Começava com o início de sua carreira e chegava até o presente, documentando um padrão de comportamento que me deixou nauseada. Clara não tinha simplesmente construído uma carreira de sucesso em marketing. Ela havia sistematicamente destruído sua concorrência através de espionagem corporativa, roubado clientes por meio de sabotagem industrial e mantido relacionamentos íntimos com a alta gerência de cada empresa em que trabalhou. Mas ela tinha sido cuidadosa, esperta. Nunca havia deixado evidências suficientes para que alguém construísse um caso contra ela. Ninguém, exceto minha avó. O arquivo continha fotografias de Clara entrando em quartos de hotel com executivos casados, gravações de conversas telefônicas onde ela discutia o roubo de informações proprietárias de empresas concorrentes, extratos bancários mostrando pagamentos de empresas de fachada que podiam ser rastreados até as perdas de negócios de seus rivais. Mas a seção que me deixou verdadeiramente enojada era sobre André. De acordo com as anotações de minha avó, Clara vinha cultivando meu marido por mais de 2 anos. Ela começou encontrando-o acidentalmente em conferências. Depois, drinks casuais para colocar a conversa em dia e discutir suas preocupações com a carreira. Então, longas conversas sobre frustrações com seu emprego atual e ambições para o futuro. Havia fotos deles juntos, em restaurantes pela cidade, sempre em locais que eu nunca frequentaria, sempre quando André dizia estar trabalhando até tarde ou em reuniões com clientes. O arquivo mostrava uma linha do tempo detalhada de seu relacionamento que deixava claro que não tinha sido uma decisão repentina ou um momento de fraqueza. Clara havia planejado isso meticulosamente, identificando André como um ativo útil e determinando que afastá-lo de mim serviria aos seus propósitos.
Mas o pior não foi a traição em si, foi o motivo por trás dela. Em uma conversa gravada entre Clara e seu assistente, ela deixava claro que não queria André por romance. Ela o queria porque sabia que isso me destruiria, porque sempre ressentiu o fato de nossa avó parecer me favorecer, e ela queria garantir que eu não tivesse nada quando a herança fosse dividida. Beatriz sempre foi a queridinha, a voz de Clara dizia através dos alto-falantes do computador. A neta doce que passava os domingos fazendo biscoitos com a vovó. Mas ser a favorita não significa nada no mundo real. Quero que ela entenda que ser gentil e atenciosa não te leva a lugar nenhum. Levar o André vai quebrá-la completamente. E quando ela estiver quebrada, ela vai desaparecer. Talvez se mude, talvez apenas se torne invisível onde ela pertence. Ouvi aquela gravação 3 vezes, minhas unhas cravando nas palmas das minhas mãos até deixar marcas em forma de meia-lua. Minha irmã não tinha apenas roubado meu marido. Ela havia se proposto a destruir minha vida inteira, como uma estratégia deliberada para garantir que eu não seria um problema para ela. Enquanto eu absorvia o impacto dessas revelações, sentada no escritório secreto de minha avó, cercada por décadas de segredos cuidadosamente reunidos, percebi algo que Clara nunca havia considerado. Eu não estava quebrada. Estava livre. Livre de um casamento com um homem que podia ser tão facilmente manipulado. Livre de tentar competir com uma irmã que via a vida como um jogo que alguém tinha que perder para que ela pudesse ganhar. E eu não estava desamparada. Tinha evidências suficientes para destruir a carreira de Clara, sua reputação e seu futuro. Documentação de crimes que poderiam colocá-la na prisão por anos. Mas à medida que explorava mais os arquivos de minha avó, percebi que ela tinha me deixado algo ainda melhor que evidências dos crimes de Clara. Ela tinha me deixado as ferramentas para dar à minha irmã exatamente o que ela merecia. O computador continha instruções detalhadas para algo que minha avó chamava de a rede. Um grupo cuidadosamente cultivado de contatos no jornalismo, na aplicação da lei e nos negócios que esperavam há anos para receber as informações que ela vinha coletando. Repórteres que se especializavam em expor corrupção. Delegados federais que investigavam crimes corporativos. Promotores que construíram suas carreiras derrubando pessoas que se achavam intocáveis. Mas minha avó nunca havia ativado essa rede. Estava esperando pelo momento certo, as circunstâncias certas, a pessoa certa para levar adiante o que ela havia começado. Estava esperando por mim. O computador continha rascunhos de e-mails endereçados a dezenas de destinatários, todos pré-escritos e prontos para enviar. Cada um personalizado para apelar aos interesses específicos da pessoa que o receberia. O jornalista investigativo receberia evidências de corrupção no governo municipal. O delegado federal receberia documentação de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O advogado de direitos civis receberia provas de práticas discriminatórias em contratação. E o arquivo sobre Clara iria para todos eles, junto com evidências mostrando como suas práticas de negócios estavam conectadas a uma rede mais ampla de crime corporativo, que se estendia por toda a região. Minha avó havia projetado um ataque coordenado que se desdobraria ao longo de várias semanas, com cada revelação construindo sobre a anterior, tornando impossível para Clara ou qualquer um de seus associados conter o dano ou controlar a narrativa. No momento em que ela percebesse o que estava acontecendo, seria tarde demais. A primeira onda seria jornalistas de negócios recebendo evidências de insider trading e espionagem corporativa. Clara acordaria com manchetes questionando suas práticas empresariais, mas nada que não pudesse potencialmente superar com bons advogados e gerenciamento de crise. A segunda onda seria investigadores federais recebendo evidências de evasão fiscal e fraude. Enquanto ela estivesse lidando com repórteres, de repente se veria enfrentando auditorias e inquéritos policiais que congelariam seus ativos. A terceira onda seria promotores públicos recebendo evidências de atividade criminosa que resultariam em acusações formais.
A essa altura, Clara estaria financeiramente paralisada e enfrentando sérias penas de prisão. Era brilhante. Era abrangente. Era absolutamente devastador. Mas enquanto eu estava sentada naquele escritório subterrâneo, cercada por evidências do planejamento meticuloso de minha avó, percebi que havia algo que eu precisava fazer primeiro. Precisava ter certeza de que André entendesse exatamente no que ele havia se metido. Na manhã seguinte, dirigi de volta à cidade usando uma rota diferente que me levava a passar pelo prédio de Clara. Seu carro esporte vermelho estava estacionado em sua vaga reservada. E quando olhei para seu andar, pude ver as luzes acesas no que eu sabia ser seu apartamento. Estacionei do outro lado da rua e liguei para o celular de André. Ele atendeu no terceiro toque, a voz ligeiramente ofegante. Beatriz, está tudo bem? Estou ótima, respondi com uma calma que me surpreendeu. Queria conversar sobre a divisão de algumas coisas nossas. Há alguns itens com valor sentimental que gostaria de manter. Claro, isso é muito razoável da sua parte. Ele parecia aliviado por eu não estar ligando para implorar que voltasse ou para gritar sobre Clara. O que você acha de nos encontrarmos amanhã para um café, em algum lugar neutro? Prometo que não vou fazer cena. Houve uma pausa enquanto ele considerava a proposta. Que tal aquele café no centro, o Grão Urbano? Amanhã às 2? Perfeito. E André? Obrigada por ser civilizado sobre isso. Sei que a situação é complicada. Depois que desliguei, passei o resto do dia me preparando. Dirigi até a cidade vizinha e comprei um gravador digital pequeno o suficiente para caber em minha bolsa. Também comprei um novo celular com um bom plano de dados. À noite, liguei para o escritório de Clara. Sabia que ela estaria trabalhando até tarde. Ela sempre trabalhava até tarde quando estava no meio de um projeto importante. E roubar o marido de alguém certamente se qualificava como um projeto importante. Clara Martins, como posso ajudar? Sua voz soou profissional e controlada. Clara, sou eu, Beatriz. Esperava que pudéssemos conversar. Sua voz imediatamente se tornou cautelosa. Sobre o quê? Sobre tudo, a herança, André. Acho que precisamos esclarecer as coisas entre nós. Beatriz, quero que você saiba que André e eu... Eu sei o que você e André são, interrompi. Não estou ligando para brigar. Estou ligando porque quero ter certeza de que podemos manter algum tipo de relacionamento. Você é minha única família agora. Isso pareceu surpreendê-la. Você não está com raiva? Estou magoada, mas também sou realista. André fez a escolha dele, você fez a sua. Brigar por isso não vai mudar nada. Coloquei o máximo de resignação em minha voz que consegui. Só não quero perder minha irmã também. Isso é muito maduro da sua parte, ela disse, a suspeita ainda presente em sua voz. Talvez pudéssemos almoçar esta semana, só nós duas. Adoraria. E gostaria de te falar sobre a casa. Na verdade, não é tão ruim quanto pensávamos. Sério? Sim, vovó aparentemente tinha um fundo que a manteve. É bastante charmosa, de uma forma rústica. Combinamos de almoçar na sexta-feira em um restaurante caro no centro da cidade. O tipo de lugar que Clara adorava porque a fazia se sentir importante. Depois que desliguei, sentei na sala de estar de minha avó e planejei os próximos dias em detalhes. André teria seu encontro amanhã. Clara teria o dela na sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, ambos entenderiam exatamente o que haviam feito. Parte 4. A isca. O Grão Urbano estava movimentado às 2 da tarde, cheio de profissionais pegando seu café da tarde e estudantes debruçados sobre laptops. Escolhi uma mesa nos fundos onde pudéssemos conversar com privacidade e cheguei 10 minutos mais cedo para instalar meu gravador digital e testar a qualidade do áudio com o ruído ambiente. André chegou pontualmente, parecendo desconfortável, mas determinado. Vestia-se com cuidado, nem casual demais nem formal demais, equilibrando-se entre te respeito o suficiente para me arrumar e isto não é uma reunião de negócios. Você está bem, ele disse enquanto se sentava à minha frente.
O ar da montanha deve estar te fazendo bem. Obrigada. Você parece bem-sucedido. E parecia mesmo. Havia algo diferente na forma como ele se portava, uma confiança que não estava presente antes. Ser desejado por Clara Martins havia lhe dado um brilho de autoconfiança quase visível. Conversamos amenidades enquanto ele pegava seu café, discutindo a logística de encerrar nosso contrato de aluguel e dividir os poucos pertences que ainda tínhamos em comum. Deixei que ele conduzisse a conversa, interpretando o papel da ex-esposa razoável que só queria resolver as coisas de forma justa e amigável. Beatriz, ele disse finalmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Preciso que você saiba que o que aconteceu entre Clara e eu não foi planejado. Imagino que não, respondi, ativando discretamente o gravador em minha bolsa. Quero dizer, vocês sempre se viram em eventos de família, mas sempre pareceu apenas conversa educada. O que mudou? André passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu tinha visto inúmeras vezes durante nosso casamento. Ela começou a me ligar para pedir conselhos sobre coisas de trabalho, estratégias de marketing digital, gestão de clientes, esse tipo de coisa. Disse que valorizava minha opinião. Isso deve ter sido lisonjeiro. Foi. E então ela começou a me convidar para eventos do setor, oportunidades de networking que ela achava que poderiam ajudar minha carreira. Você sabe como ela sempre foi boa nesse tipo de coisa. Acenei com a cabeça, encorajando-o a continuar. Tomávamos drinks depois só para relaxar e conversar sobre as pessoas que tínhamos conhecido. Ela é incrivelmente perspicaz sobre relacionamentos profissionais. Consegue ler as pessoas de maneiras que eu nunca consegui. Ela sempre foi boa em ler as pessoas, concordei. Exatamente. E ela começou a apontar coisas sobre minha carreira que eu nunca tinha considerado, oportunidades que eu estava perdendo, conexões que eu deveria fazer. Ela me fez perceber que eu vinha pensando muito pequeno. Ele parou para tomar um gole de seu café e pude vê-lo ponderando o quanto me contar. André, não vou te julgar por ser ambicioso. Você sabe disso, certo? Isso pareceu relaxá-lo. Ela me ofereceu a sociedade há cerca de 4 meses. Primeiro recusei. Achei que seria estranho trabalhar com sua irmã, mas ela argumentou que negócios são negócios e que você provavelmente ficaria feliz por eu ter uma oportunidade tão grande. Mas você não me contou. Não, eu... Queria pensar no assunto primeiro. Clara sugeriu que seria sensato. Disse que você se preocuparia com a transição, com se eu estava fazendo a escolha certa. Ela achou melhor apresentar a você como algo já decidido, para que não se estressasse com uma decisão que, no final das contas, era minha. Tive que me concentrar para manter minha expressão neutra. Cada palavra confirmava o que os documentos de minha avó já haviam provado. Clara o estava manipulando tão habilmente que ele sequer percebia. Quando você percebeu que tinha sentimentos por ela? O rosto de André corou levemente. Não sei se chamaria de sentimentos exatamente. É mais como reconhecimento. Nós nos entendemos de maneiras que... Bem, de maneiras que você e eu nunca realmente nos entendemos. Como assim? Clara vê o mundo como eu vejo. Ela entende que o sucesso exige sacrifício. Que às vezes você precisa fazer escolhas difíceis para conseguir o que quer. Ela não leva para o lado pessoal quando os negócios precisam vir em primeiro lugar. E eu levava. Não de um jeito ruim, acrescentou rapidamente. Você tem prioridades diferentes. Valoriza a segurança, conforto, os pequenos prazeres. Não há nada de errado nisso. Mas Clara e eu queremos mais. Mais do que o quê? Mais do que uma vida tranquila em um apartamento pequeno com uma rotina previsível. Mais do que noites de cinema e férias no mesmo destino todos os anos. Mais do que... Ele gesticulou vagamente para mim. Mais do que se contentar. A palavra me atingiu como um tapa, mas mantive a calma. É isso que você acha que estávamos fazendo? Nos contentando? Não estávamos. Seja honesta. Quando foi a última vez que você quis algo o suficiente para lutar por isso?
Quando foi a última vez que você correu um risco, ou se desafiou, ou tentou se tornar mais do que você era? Olhei para ele sentado na minha frente, explicando por que nosso casamento de 7 anos havia sido uma decepção, e percebi que minha avó estava certa sobre tudo. Você provavelmente tem razão, disse suavemente. Eu provavelmente estava me contentando. Mas, André, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente acha que Clara te quer por quem você é, ou você acha que ela te quer pelo que você pode fazer por ela? Seu rosto imediatamente ficou defensivo. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que ela sempre foi muito estratégica em seus relacionamentos. Mesmo quando éramos crianças, ela nunca fazia amizade só porque gostava de alguém. Sempre havia algum benefício envolvido. Isso não é justo, Beatriz. Clara trabalhou incrivelmente duro para chegar onde está. Se ela é seletiva sobre seus relacionamentos, é porque precisa ser. As pessoas tentam usar pessoas bem-sucedidas o tempo todo. Tenho certeza que sim. Mas não parece conveniente que ela de repente se interessou por você exatamente quando precisava de um sócio? Alguém com suas habilidades específicas em marketing digital? Você está fazendo parecer calculado. Estou apenas perguntando se você considerou a possibilidade. André se recostou, estudando meu rosto. Você está tentando me fazer duvidar dela. Estou tentando ter certeza de que você está tomando essa decisão de olhos abertos. Clara é brilhante, bem-sucedida e bonita, mas também é alguém que vê as pessoas como ativos. Não quero que você se machuque como eu me machuquei. Por um momento, algo brilhou em seu rosto que poderia ter sido incerteza, mas então ele balançou a cabeça firmemente. Clara não está me usando. Estamos construindo algo juntos. Uma parceria real, tanto profissional quanto pessoal. Ela vê potencial em mim que eu nunca vi em mim mesmo. Que tipo de potencial? O tipo que pode fazer dinheiro de verdade. O tipo que pode construir um império em vez de apenas manter uma vida confortável. Sua voz se tornou mais animada. Você sabe qual é o plano de 5 anos de Clara? Ela vai ter 3 agências, escritórios em 5 cidades e faturamento na casa dos milhões. E ela quer que eu faça parte disso. Isso parece incrível. É incrível, e a melhor parte é que ela não quer que eu mude quem sou para me encaixar no mundo dela. Ela gosta das minhas ideias, da minha perspectiva, da minha ambição. Assenti pensativamente. André, posso te dizer algo? Algo que eu provavelmente deveria ter dito anos atrás. Claro. Eu sempre soube que você foi feito para coisas maiores do que o que tínhamos. Eu via como você estava inquieto, o quanto queria provar seu valor. Eu só não sabia como te ajudar a chegar lá. Isso pareceu surpreendê-lo. Sério? Sério, talvez seja por isso que não lutei mais quando você disse que estava indo embora. Parte de mim sabia que você precisava de algo que eu não podia te dar. Beatriz, sua voz se tornou mais gentil. Você é uma pessoa incrível, gentil e atenciosa, e merece alguém que valorize essas qualidades. Obrigada. E você merece alguém que possa igualar sua ambição. Me inclinei ligeiramente. Eu só espero que Clara seja realmente quem você pensa que ela é. O que você quer dizer? Hesitei como se estivesse decidindo se falaria. Me prometa que não vai ficar com raiva. Prometo. Almocei com Mariana da sua antiga empresa na semana passada. Você se lembra dela? André assentiu. Mariana tinha sido sua assistente antes de ele mudar de emprego 2 anos atrás. Ela mencionou que tinha visto você e Clara juntos naquela conferência em Gramado, a de março. Certo. André, isso foi 3 meses antes de Clara te oferecer à sociedade. E segundo Mariana, vocês pareciam bem íntimos. O rosto de André empalideceu. Estávamos apenas conversando sobre negócios em um bar do hotel à meia-noite. Tínhamos participado de palestras diferentes o dia todo. Foi o único momento em que conseguimos nos encontrar. Não estou te acusando de nada. Só estou apontando que talvez esse relacionamento tenha se desenvolvido ao longo de um período mais longo do que qualquer um de vocês quer admitir. André ficou em silêncio por um longo momento,
olhando para sua xícara. Quando levantou o olhar, havia algo diferente em sua expressão. Mesmo que isso seja verdade, disse finalmente, não muda nada. Talvez tenhamos sido atraídos um pelo outro antes de admitirmos para nós mesmos. Talvez a parceria de negócios tenha sido uma desculpa para passarmos tempo juntos. E daí? O resultado final é o mesmo. Estou com alguém que me entende, alguém que quer as mesmas coisas que eu, alguém que me desafia a ser melhor em vez de me aceitar como sou. E ali estava a admissão que eu esperava. Então, você está dizendo que Clara te desafia de maneiras que eu nunca desafiei? Sim. Ela te faz querer ser mais bem-sucedido? Sim. Ela abriu portas para você que eu nunca poderia ter aberto. Beatriz, aonde você quer chegar? Estendi a mão na bolsa e desliguei o gravador. Tinha tudo o que precisava. Quero chegar ao fato de que você acabou de confirmar tudo o que eu suspeitava sobre por que você me deixou pela minha irmã. E quero que saiba que entendo agora. Você entende? Entendo. E quero que você seja feliz, André. Quero mesmo. Me levantei e peguei minha bolsa. Mas também quero que você seja cuidadoso. Clara é muito boa em fazer as pessoas se sentirem especiais, como se fossem as únicas que realmente entendem a visão dela. Apenas certifique-se de que você não está confundindo ser útil com ser amado. Deixei-o sentado lá, parecendo confuso e um pouco preocupado, exatamente como eu queria que ele se sentisse. Parte 5. A armadilha. O almoço de sexta-feira com Clara foi no Terrazza, o tipo de restaurante onde os pratos custavam mais de R$ 200 e os garçons falavam em sussurros sobre harmonizações de vinho. Clara o tinha escolhido, claro, e chegou cedo para garantir a melhor mesa, uma com vista para o skyline da cidade que lembraria a qualquer um que nos visse qual das duas irmãs tinha vencido na vida. Ela usava um conjunto que eu nunca tinha visto antes, um blazer bege impecável que provavelmente custava mais que todo o meu guarda-roupa, combinado com joias que captavam a luz a cada movimento seu. Ela parecia o sucesso personificado, o que era, sem dúvida, o objetivo. Você está linda, ela disse quando me aproximei da mesa, levantando-se para me dar um abraço breve que cheirava a perfume francês. A vida no campo realmente está te fazendo bem. Obrigada. Você está incrível, como sempre. Pedimos bebidas. Clara escolheu um vinho que exigiu consulta com o sommelier enquanto eu fiquei com água. E passamos os primeiros minutos discutindo o menu e o ambiente do restaurante. Clara adorava ser vista em lugares assim. Adorava a sutil performance de ser alguém importante o suficiente para garantir a atenção da equipe. Então me conte sobre essa casa, ela disse assim que pedimos a comida. Você disse que não era tão ruim quanto pensávamos. É realmente muito charmosa. Vovó a manteve através de algum tipo de fundo. Todas as instalações funcionam, a estrutura é sólida e até tem internet agora. Internet no meio do nada, os milagres nunca cessam. É via satélite, mas é rápida o suficiente para o que preciso. Tomei um gole de água. Na verdade, Clara, há algo que preciso te contar sobre a casa. Algo que descobri quando estava vasculhando os papéis da vovó. Sua expressão se tornou mais atenta. Clara sempre se interessava por qualquer coisa que pudesse afetar finanças ou valores de propriedade. Que tipo de coisa? Bem, você sabe como sempre pensamos que a vovó era apenas uma professora aposentada vivendo de sua pensão? Sim. Aparentemente, ela tinha alguns investimentos sobre os quais não sabíamos. O fundo não é apenas para a manutenção da casa. Na verdade, há bastante dinheiro envolvido. O garfo de Clara parou a meio caminho de sua boca. Quanto dinheiro? Ainda estou descobrindo, mas pelo que posso ver, ela era muito melhor com finanças do que jamais percebemos. A casa não é apenas uma casa, Clara. É parte de um patrimônio maior. O que você quer dizer? Estendi a mão na bolsa e tirei uma pasta que havia preparado na noite anterior. Dentro estavam cópias de alguns dos documentos financeiros que tinha encontrado no porão,
cuidadosamente selecionados para mostrar ativos significativos, sem revelar o escopo total da operação de minha avó. Olhe para isso, disse, espalhando os papéis entre nossos pratos. Contas de investimento, propriedades, até mesmo algum tipo de negócio de consultoria que ela aparentemente mantinha. Clara estudou os documentos com a intensidade focada de alguém avaliando uma oportunidade de negócio. Sua expressão ficou cada vez mais interessada à medida que percebia os números que estava vendo. Beatriz, algumas dessas contas mostram saldos de 6 dígitos. Eu sei. E a vovó deixou tudo isso para mim, aparentemente junto com a casa. Fiz uma pausa, observando seu rosto cuidadosamente. Clara, me sinto péssima por isso. Péssima? Por quê? Porque você deveria ter tido metade. Somos as 2 netas dela. O fato de ela ter me deixado tudo e dado a você apenas o apartamento não parece justo. A expressão de Clara ficou muito rígida. Eu podia praticamente vê-la recalculando tudo o que pensava saber sobre a herança de nossa avó. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez devêssemos redistribuir as coisas. Eu nunca esperei nada disso, e sei que você tinha certas expectativas sobre como a herança funcionaria. Expectativas? Bem, você sempre disse que a vovó claramente me favorecia, e você estava certa. Mas agora que vejo o quadro completo, entendo por que você pode ter se sentido negligenciada. Clara largou o garfo e se inclinou ligeiramente para a frente. De quanto dinheiro estamos falando, Beatriz? No total? Não tenho certeza ainda. Ainda estou encontrando contas e documentos, mas conservadoramente, provavelmente perto de 2 milhões. O número a atingiu como um golpe físico. Observei seu rosto passar por surpresa, raiva e cálculo em questão de segundos. 2 milhões no mínimo, talvez mais. E a vovó deixou tudo para você. Ela deixou tudo para quem herdasse a casa. Não acho que ela esperava que houvesse tanta diferença em nossas heranças. Esta era, claro, uma mentira completa, mas era exatamente o tipo de mentira que Clara gostaria de acreditar. O tipo que a fazia se sentir como se tivesse sido enganada em vez de superada. Então, o que você está propondo? Ela perguntou cuidadosamente. Estou propondo que dividamos tudo 50-50, como provavelmente deveria ter sido desde o início. Você fica com o apartamento, eu fico com a casa e dividimos os ativos financeiros igualmente. Clara ficou em silêncio por um longo momento, sua mente treinada em negócios claramente trabalhando nas implicações. Isso é muito generoso da sua parte, disse finalmente. Você é minha irmã. A família é mais importante que dinheiro. Mas precisaríamos de documentação legal, transferências de propriedade, mudanças de conta, esse tipo de coisa. Claro, não esperaria que você apenas confiasse na minha palavra e precisaríamos fazer uma auditoria completa de todos os ativos antes de dividir qualquer coisa, para ter certeza de que temos o quadro completo. Absolutamente. Quero que tudo seja justo e transparente. Clara assentiu lentamente. Quando você estava pensando em começar esse processo? Bem, isso depende. Sei que você está ocupada com seu novo empreendimento comercial. Sua expressão se tornou um pouco cautelosa. André te contou sobre a sociedade. Ele mencionou. Acho maravilhoso que vocês tenham se encontrado profissionalmente. Quero que você saiba que é apenas profissional, Beatriz. Eu sei. André me explicou a situação toda. Como você tem ajudado ele com networking, como a oportunidade de sociedade se desenvolveu naturalmente do relacionamento profissional de vocês. Tomei outro gole de água. Na verdade, é uma estratégia de negócios muito inteligente. O que você quer dizer? Bem, André tem exatamente o tipo de experiência e conexões que sua empresa precisa para expandir. E você tem o capital e a base de clientes para dar a ele a plataforma que ele tem procurado. É uma parceria complementar perfeita. Clara relaxou ligeiramente. Exato. É sobre maximizar nossos respectivos pontos fortes.
Além disso, André é incrivelmente talentoso. Sempre soube que ele estava destinado a coisas maiores do que sua antiga empresa poderia oferecer. Ele é talentoso, muito, e tenho certeza que ter alguém em quem ele pode confiar completamente torna o lado dos negócios muito mais fácil. Torna. A confiança é tão importante em relacionamentos profissionais. Você precisa saber que seu sócio te apoia, que não vai se aproveitar de suas vulnerabilidades ou usar suas informações pessoais contra você. Algo lampejou na expressão de Clara, mas ela assentiu em concordância. Absolutamente. Parcerias de negócios exigem honestidade completa e respeito mútuo. Estou tão feliz que André tenha encontrado isso com você. Ele merece trabalhar com alguém que valorize o que ele tem a oferecer. Terminamos o almoço discutindo a logística para a redistribuição da herança, com Clara insistindo em várias camadas de supervisão legal e auditoria financeira. Concordei com tudo o que ela sugeriu, sabendo que nada disso jamais aconteceria. Enquanto saíamos, Clara se virou para mim com uma expressão que poderia ter sido de afeto genuíno. Beatriz, quero que você saiba que realmente aprecio como você está lidando com tudo isso, a herança, a situação com André, tudo. Sei que não deve ser fácil. Não é fácil, mas é o certo, e às vezes fazer a coisa certa é mais importante do que proteger seus próprios sentimentos. Sempre admirei isso em você. Seu senso de justiça. Eu sempre admirei sua determinação. Talvez possamos aprender uma com a outra. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuinamente caloroso que me deu em anos. E por um momento, quase me senti culpada pelo que estava prestes a fazer com ela. Quase. Naquele fim de semana, voltei para a casa na Serra dos Pinheiros e passei 2 dias no escritório do porão, me preparando para o que minha avó havia chamado de a distribuição. Li cada arquivo, estudei cada peça de evidência e me familiarizei com cada contato em sua rede. O computador continha perfis detalhados de todos que receberiam informações. Paulo Ferreira, repórter investigativo do Diário Nacional, que tentava expor a corrupção no governo municipal há anos. A delegada Renata, da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal, especializada em casos de fraude corporativa. O promotor Gustavo Mendes, que havia construído sua carreira processando pessoas que pensavam que a riqueza as tornava intocáveis. Cada um deles estava esperando há anos exatamente pelo tipo de evidência que minha avó havia coletado. Eles sabiam que ela tinha informações, mas ela nunca lhes dera o suficiente para agir. Estava esperando pelo momento certo, as circunstâncias certas, a motivação certa. Estava esperando por alguém que não tinha nada a perder. Parte 6. A execução. Passei a noite de domingo personalizando os rascunhos de e-mail, adicionando as gravações que tinha feito de André e Clara e incluindo contexto adicional sobre suas ações recentes. Quando terminei, havia montado um caso abrangente que seria impossível de ignorar ou desacreditar. Mas antes de ativar o plano de minha avó, precisava fazer uma preparação final. Precisava desaparecer. Na segunda-feira, dirigi até a cidade mais próxima e abri 3 novas contas bancárias em diferentes instituições. Transferi minhas modestas economias para essas contas. Não era muito, mas seria suficiente para sobreviver enquanto o caos se desenrolava. Depois fui às compras, não por roupas ou móveis, mas por suprimentos, alimentos não perecíveis, baterias, um gerador pequeno, combustível extra para meu caminhão, tudo o que precisaria para viver confortavelmente na casa sem ter que me aventurar na cidade por várias semanas. Também comprei um novo laptop, uma impressora portátil e vários celulares pré-pagos. Não estava sendo paranoica, apenas precavida. Assim que Clara percebesse o que estava acontecendo, tentaria retaliar, e eu queria ter certeza de que ela não conseguiria me alcançar até que a poeira baixasse. Na noite de terça-feira, voltei à casa, completamente abastecida e pronta para começar. Jantei à luz de velas, não pelo ambiente, mas para testar minha capacidade de funcionar sem as conveniências modernas, se necessário. Depois desci para o escritório do porão e fiz a revisão final do plano. Tudo estava perfeito.
Cada peça de evidência documentada e verificada. Cada destinatário pronto para agir. Cada cronograma calculado para maximizar o dano enquanto minimizava a capacidade de Clara responder efetivamente. Escolhi quarta-feira às 3 da manhã, cedo o suficiente para que a maioria das pessoas visse os e-mails logo pela manhã. Tarde o suficiente para que Clara estivesse dormindo e não tivesse nenhum aviso antes que seu mundo começasse a desmoronar. Montei meu laptop na mesa de minha avó, abri o programa de e-mail e comecei a carregar as mensagens preparadas. 45 e-mails no total, indo para jornalistas, policiais, promotores, órgãos reguladores e concorrentes comerciais. Cada um cuidadosamente elaborado para apelar aos interesses e motivações específicas de seu destinatário. Às 2h55, me recostei e olhei ao redor do escritório do porão que havia se tornado meu centro de comando. O retrato de minha avó me observava de onde eu o tinha pendurado acima da mesa, sua expressão enigmática, mas de alguma forma aprovadora. "Isto é por nós duas, vovó", disse baixinho. Exatamente às 3 da manhã, cliquei em enviar tudo. Dormi até quase meio-dia na quarta-feira, o sono mais tranquilo que tive em meses. Quando finalmente acordei, fiz café e um café da manhã completo, depois me acomodei para monitorar as primeiras respostas. O primeiro e-mail que recebi foi de Paulo Ferreira, do Diário Nacional, enviado às 6h22 da manhã. "Isto é extraordinário. Você está disponível para uma entrevista por telefone esta tarde? Podemos publicar isso na primeira página amanhã se você puder verificar alguns detalhes adicionais." O segundo foi da delegada Renata, enviado às 7h05. "Senhora Martins, os documentos financeiros que você forneceu exigem investigação imediata. Preciso falar com você o mais rápido possível. Por favor, ligue para minha linha direta." Às 14 horas, tinha recebido respostas de 33 dos 45 destinatários, todos expressando interesse urgente nas informações que eu havia fornecido. Vários já estavam solicitando entrevistas de acompanhamento ou documentação adicional. Mas a resposta que mais me interessava veio às 15h34, da própria Clara. Ela tinha ligado para meu antigo número de celular 17 vezes e deixado 9 mensagens de voz cada vez mais frenéticas. Quando essas não foram respondidas, ela aparentemente conseguiu meu novo número com André e tentou ligar para esse também. Finalmente, recorreu ao e-mail. "Beatriz, preciso falar com você imediatamente. Há alguns problemas sérios com sua situação de herança que exigem atenção imediata. Por favor, me ligue assim que receber esta mensagem. Não fale com mais ninguém sobre o patrimônio até que possamos discutir isso." Deletei o e-mail sem responder. À noite, os primeiros artigos de notícias já estavam aparecendo online. Nada sobre Clara ainda. Essas histórias levariam mais tempo para investigar e verificar. Mas várias agências estavam publicando matérias sobre corrupção no planejamento urbano e irregularidades em contratos municipais. As manchetes eram exatamente o que minha avó tinha previsto. Novas evidências sugerem corrupção sistemática em projetos de desenvolvimento da cidade. E Polícia Federal inicia investigação sobre contratos da Comissão de Planejamento. Na noite de quarta-feira, Clara ligou mais 23 vezes. A manhã de quinta-feira trouxe a segunda onda de artigos, e estes eram maiores. O Diário Nacional publicou a investigação de Paulo Ferreira como matéria de capa: "Esquema de evasão fiscal multimilionário descoberto na comunidade empresarial local." O artigo não mencionava Clara pelo nome, mas qualquer pessoa no meio empresarial reconheceria as empresas e práticas descritas. Mais importante, o artigo mencionava que investigadores federais já estavam investigando as alegações, o que significava que Clara ouviria da Polícia Federal muito em breve. Na tarde de quinta-feira, meu antigo vizinho ligou para dizer que havia algumas pessoas com aparência oficial em meu antigo prédio fazendo perguntas sobre André e eu. Agentes federais, muito provavelmente realizando entrevistas preliminares como parte de sua investigação. Na noite de quinta-feira, André me ligou pela primeira vez desde nosso encontro no café.
Beatriz, o que diabos está acontecendo? Não tenho certeza do que você quer dizer. Quero dizer que a Polícia Federal apareceu no escritório de Clara hoje fazendo perguntas sobre as práticas comerciais dela. Quero dizer que há repórteres ligando para os clientes dela pedindo declarações sobre algum tipo de investigação. Quero dizer que a contadora dela ligou em pânico porque a Receita Federal quer auditar 3 anos de declarações de imposto de renda. Isso parece estressante. Estressante, Beatriz? Eles a estão tratando como se ela fosse algum tipo de criminosa. Fizeram perguntas sobre o uso de informações privilegiadas e lavagem de dinheiro. Queriam saber sobre empresas de fachada e contas offshore. Empresas de fachada e contas offshore têm algo a ver com os negócios de Clara? Não, claro que não. Mas eles parecem ter informações sugerindo o contrário. Informações muito específicas. Que tipo de informação? O tipo que só poderia vir de alguém com acesso aos arquivos privados e comunicações pessoais dela. Fiquei em silêncio por um momento, deixando-o trabalhar através das implicações. André, você está sugerindo que alguém em quem Clara confiava traiu a confiança dela? Estou sugerindo que alguém está tentando destruí-la, e o momento é terrivelmente conveniente. Conveniente como? Conveniente que tudo isso está acontecendo logo depois que ela se ofereceu para dividir uma herança com você. Conveniente que você, de repente, se tornou muito compreensiva sobre nosso relacionamento. Conveniente que você parece notavelmente calma sobre tudo o que está acontecendo. Estou calma. Descobri que a mulher que roubou meu marido está administrando uma empresa criminosa há anos. Por que eu não estaria calma com isso sendo exposto? Ela não me roubou e ela não está administrando uma empresa criminosa. Sério? Porque a Polícia Federal parece pensar o contrário. André ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era diferente. Menor. Beatriz, por favor. Se você sabe algo sobre o que está acontecendo, precisa me dizer. Clara está... Ela não está lidando bem com isso. O que você quer dizer? Quero dizer que ela está acordada há 36 horas seguidas, tentando descobrir de onde veio essa informação. Ela está convencida de que alguém a está espionando, monitorando suas comunicações, talvez até invadindo o apartamento dela. Alguém está fazendo essas coisas? Eu não sei, mas ela está agindo como se estivesse sob cerco, não está comendo. Não está dormindo. Está apenas andando de um lado para o outro, fazendo ligações para advogados e contadores e tentando descobrir como parar isso. André, se Clara não fez nada de errado, então ela não tem nada com que se preocupar. A verdade virá à tona. E se ela fez coisas erradas, então ela enfrentará as consequências, como qualquer outra pessoa faria. Beatriz, sei que você está com raiva pelo que aconteceu entre nós. Mas, André, interrompi, quero que você pense com muito cuidado sobre o que está me pedindo. Você quer que eu ajude a proteger alguém que sistematicamente destruiu minha vida como parte de uma estratégia de negócios calculada? Alguém que roubou meu marido porque achou que seria divertido ver quanto dano poderia causar à própria irmã? Alguém que aparentemente vem quebrando leis federais há anos. Ela não destruiu sua vida. Não destruiu a minha vida? Perdi meu marido, meu apartamento, meu senso de segurança e meu relacionamento com minha única família. Como você chamaria isso? Ela te deu uma oportunidade de construir algo melhor. Quase ri. É isso que ela te disse? Que estava me fazendo um favor? Ela disse que você tinha ficado presa em uma vida que era muito pequena para você, que talvez perder algumas das coisas que estavam te segurando te ajudaria a descobrir do que você era realmente capaz. E você acreditou nisso? Eu queria acreditar, porque isso tornava mais fácil justificar o que estávamos fazendo. André não respondeu, o que foi resposta suficiente. André, preciso que você entenda algo. Clara não me deu uma oportunidade. Ela me deu uma motivação. Há uma diferença. O que você quer dizer? Quero dizer que tudo o que está acontecendo com ela agora é o resultado direto das escolhas que ela fez.
Eu não criei as evidências contra ela. Apenas me certifiquei de que as pessoas certas as vissem. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que me perguntei se ele tinha desligado. Você fez isso, ele disse finalmente. Entreguei justiça. Há uma diferença. Beatriz, você precisa parar isso. O que quer que tenha colocado em movimento, você precisa parar antes que vá longe demais. Não posso parar, André. Não é mais meu para parar. Pertence a investigadores federais, promotores e jornalistas. Pertence ao sistema legal. Por favor, não. Desliguei e apaguei o telefone. A manhã de sexta-feira trouxe as manchetes que eu estava esperando. Executiva de marketing local sob investigação federal por esquema de fraude complexo. Clara Martins. Estrela em ascensão ou mente criminosa. A queda de uma história de sucesso. Como a ambição se tornou corrupção, o império de marketing que foi construído sobre areia. Os artigos continham tudo: a fraude financeira, a espionagem corporativa, a destruição sistemática de concorrentes, a rede de relacionamentos comerciais corruptos que se estendia por toda a região. Mas mais do que isso, eles continham os detalhes pessoais que destruiriam a reputação dela, além de qualquer chance de recuperação. As fotos dela com executivos casados, as conversas gravadas sobre roubar clientes e destruir concorrentes. As evidências de sua campanha de 2 anos para roubar André de mim como parte de uma estratégia deliberada para eliminar o que ela via como concorrência dentro de nossa própria família. Na tarde de sexta-feira, a sociedade comercial de Clara com André havia sido dissolvida. Os clientes dela estavam encerrando seus contratos. Os ativos dela foram congelados pendentes de investigação federal. A vida cuidadosamente construída dela estava desmoronando em tempo real, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Mas a ligação que eu realmente estava esperando veio na noite de sexta-feira. Você me destruiu. A voz de Clara era quase irreconhecível, rouca de chorar ou gritar ou ambos, exausta de dias sem dormir, derrotada de maneiras que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu não te destruí, Clara. Apenas me certifiquei de que as pessoas pudessem ver quem você realmente é. Você estava planejando isso, tudo isso. O almoço, a história da herança, a maneira como você agiu, tão compreensiva sobre André. Foi tudo uma armação. Sim. Por quanto tempo você soube sobre minhas atividades comerciais? Sobre meu plano para levar André? Soube desde o dia em que entrei na casa da vovó. Vovó passou 30 anos documentando tudo o que você fez. Cada mentira, cada crime, cada vez que você machucou alguém para seu próprio benefício, ela estava construindo um caso contra você, Clara. Ela só precisava da pessoa certa para puxar o gatilho. E você foi essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era diferente. Menor, mas de alguma forma mais perigosa. Você percebe o que fez, não é? Você não apenas me destruiu, você destruiu André também. Ele vai perder tudo por causa de sua associação comigo. A carreira dele, a reputação dele, o futuro dele, tudo. André fez suas próprias escolhas. Ele escolheu você sabendo exatamente quem você era. E você está disposta a destruí-lo apenas para se vingar de mim. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti um lampejo de incerteza. Não sobre Clara. Ela merecia tudo o que estava acontecendo com ela. Mas André tinha sido manipulado. Ele tinha sido fraco e facilmente influenciado, mas não tinha sido o arquiteto de sua própria traição. André vai sobreviver a isso, disse finalmente. Ele é talentoso e trabalhador. Vai encontrar outra oportunidade. Não depois disso. Não depois de estar conectado a uma investigação federal de fraude. Você sabe disso. Então talvez ele devesse ter pensado nisso antes de decidir deixar a esposa dele por sua irmã criminosa. É realmente isso que você quer ser, Beatriz? Alguém que destrói pessoas? É realmente isso que você quer ser, Clara? Alguém que interpreta a vítima quando seus crimes a alcançam?
Eu nunca fingi ser perfeita. Nunca fingi ser altruísta ou nobre. Eu queria sucesso e estava disposta a fazer o que fosse preciso para obtê-lo. Mas você fingiu ser boa. Você fingiu ser gentil e perdoadora e compreensiva. E o tempo todo, você estava planejando destruir todos que já te machucaram. Eu sou gentil. Eu sou perdoadora. Eu sou compreensiva. Mas não sou estúpida, não sou fraca, e não estou mais disposta a ser uma vítima. O que você quer de mim, Beatriz? Um pedido de desculpas? Você o tem. Sinto muito por ter levado André. Sinto muito por não ter valorizado nosso relacionamento. Sinto muito por ter te tratado como concorrência em vez de família. Não quero um pedido de desculpas, Clara. Quero que você entenda o que fez. Eu entendo perfeitamente. Eu te machuquei e agora você está me machucando de volta, olho por olho. Não. Você sistematicamente destruiu minha vida porque achou que seria divertido. Você roubou meu marido não porque o amava, mas porque queria provar que podia. Você me tratou como um obstáculo a ser removido em vez de uma pessoa com sentimentos e sonhos e valor. E agora recebi a oportunidade de fazer o mesmo com você. Não, Beatriz. Você me deu exatamente o que eu merecia. Há uma diferença. A linha ficou em silêncio, e por um momento pensei que ela tinha desligado, mas então ouvi sua respiração entrecortada e desesperada. O que acontece agora? Ela perguntou finalmente. Agora você enfrenta as consequências de suas escolhas. Você provavelmente vai para a prisão. Você definitivamente vai perder tudo o que construiu através de crime e manipulação. E você terá que viver com o conhecimento de que tudo poderia ter sido evitado se você apenas tivesse sido uma pessoa decente. E você vai viver com o conhecimento de que destruiu sua única família. Não, Clara. Vou viver com o conhecimento de que finalmente me levantei por mim mesma, que finalmente me recusei a ser uma vítima, que finalmente revidei contra alguém que passou anos me machucando e machucando outras pessoas. Você soa exatamente como eu. Não, eu sou como alguém que aprendeu com você. Há uma diferença. Desta vez, ela realmente desligou. Parte 7. A transformação. 3 anos depois de ter entrado pela primeira vez na casa de minha avó, estou sentada na varanda frontal, observando o pôr do sol tingir de dourado os campos que se estendem até o horizonte. A casa passou por uma transformação que poucos teriam imaginado possível, não através de grandes reformas, mas pelo simples ato de ser habitada por alguém que via seu potencial em vez de seus problemas. Mandei consertar o telhado e atualizar a encanação. Pintei as paredes interiores com cores quentes que complementam a madeira original. Plantei um jardim no campo que antes estava coberto de mato, e aprendi a apreciar o silêncio que antes parecia tão intimidante. Mas mais do que isso, descobri algo sobre mim mesma que nunca soube que estava lá. Sou boa em ficar sozinha. Sou boa em cuidar de mim mesma. Sou boa em construir uma vida que não depende da aprovação ou validação de outras pessoas. Clara foi condenada a 4 anos de prisão federal por evasão fiscal, lavagem de dinheiro e conspiração. André evitou acusações criminais, mas sua carreira em marketing acabou. Ele se mudou para outro estado e agora trabalha como gerente de vendas para uma pequena empresa que nunca ouviu falar de Clara Martins. Ele me ligou uma vez, cerca de 3 meses após a sentença de Clara. Quero que você saiba que entendo agora, ele disse. O que ela fez com você, o que estava fazendo comigo. Vejo claramente agora. Fico feliz. Também quero que saiba que não te culpo pelo que aconteceu com ela. Ela fez suas próprias escolhas. Fez. Mas eu te culpo pelo que aconteceu comigo. Isso me surpreendeu, embora talvez não devesse. O que você quer dizer? Quero dizer que você poderia ter encontrado uma maneira de destruí-la sem me destruir também. Você escolheu não fazer isso. Você escolheu se envolver com uma criminosa, André. Eu não fiz essa escolha por você. Você sabia o que aconteceria comigo quando o império dela desmoronasse.
Você sabia que eu perderia tudo e fez mesmo assim. Sim, eu fiz. Eu tinha pensado sobre essa pergunta por meses e finalmente cheguei a uma resposta que me satisfez. Porque você precisava aprender que as ações têm consequências. Porque você precisava entender que a pessoa que você machucou quando me deixou era uma pessoa real, com sentimentos e valor, não apenas um obstáculo para sua ambição. Porque você precisava experimentar como era ter alguém em quem você confiava destruindo sua vida para o próprio benefício. E agora eu experimentei. E agora você experimentou. Você se sente melhor? Eu me sinto completa. Ele desligou sem se despedir, e nunca mais tive notícias dele. Hoje, estou sentada à mesa de minha avó no escritório do porão, trabalhando no que se tornou minha nova carreira. Acontece que ter acesso a 30 anos de arquivos investigativos e a uma rede de contatos na aplicação da lei e no jornalismo é incrivelmente valioso para pessoas que precisam de ajuda para expor corrupção e fraude. Me tornei uma investigadora particular especializada em crimes corporativos, ajudando pessoas que foram vítimas do tipo de manipulação e abusos sistemáticos que Clara praticava. Sou boa nisso, em parte porque entendo como pessoas como minha irmã operam, e em parte porque não tenho mais tolerância para pessoas que usam seu poder para machucar os outros. A casa foi completamente transformada, não apenas através de melhorias físicas, mas através de propósito. O escritório do porão agora é um centro de investigação totalmente funcional. A biblioteca no andar de cima se tornou um espaço de reunião onde consulto clientes. Os quartos de hóspedes abrigam pessoas que precisam de um lugar seguro para ficar enquanto seus casos estão sendo resolvidos. Criei exatamente o que minha avó havia imaginado: um santuário onde as pessoas podem se retirar, planejar e se tornar quem realmente são. Mas a transformação mais importante foi em mim mesma. Aprendi que gentileza não significa aceitar o abuso. Aprendi que perdão não exige permitir que as pessoas continuem a te machucar. Aprendi que há uma diferença entre ser boa e ser fraca, entre ser compreensiva e ser uma vítima. O mais importante, aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é garantir que eles enfrentem as consequências de suas ações. Clara me escreveu uma vez da prisão. A carta era longa e cheia de reflexões sobre suas escolhas e pedidos de desculpas pelo dano que havia causado. Ela perguntou se poderíamos nos corresponder, se poderíamos trabalhar para reconstruir nosso relacionamento quando ela fosse libertada. Li a carta 3 vezes, então a arquivei em uma pasta marcada Casos Encerrados. Alguns relacionamentos não podem ser reconstruídos. Algumas pontes, uma vez queimadas, são para ficar assim. E algumas pessoas são exatamente quem elas mostram que são, independentemente do quanto você possa querer que elas sejam alguém diferente. Estou sentada na cadeira de minha avó, trabalhando em um caso envolvendo um vereador corrupto, quando noto o retrato na parede acima de mim. A expressão da minha avó, que antes eu achava enigmática, agora me parece clara. Ela não está sorrindo, mas parece satisfeita. Parece alguém que plantou sementes e viveu para vê-las crescer exatamente no que esperava que se tornassem. Entendo esse sentimento agora. Fora das minhas janelas, o sol está se pondo sobre campos que não parecem mais abandonados, mas cheios de possibilidades. A casa que todos haviam descartado como inútil se tornou a fundação de uma vida que eu nunca imaginei que poderia construir. Meu telefone vibra com uma mensagem de uma nova cliente, uma mulher cujo sócio vem roubando de suas contas conjuntas há anos. Outra pessoa que precisa de alguém para ajudá-la a lutar contra alguém que pensa que ela é fraca demais para se defender. Sorrio enquanto digito minha resposta, concordando em me encontrar com ela na próxima semana. Há algo profundamente satisfatório em usar as habilidades que Clara me forçou a desenvolver: investigação, planejamento estratégico, paciência, a capacidade de ver as verdadeiras motivações das pessoas, para ajudar pessoas como a que eu costumava ser. Pessoas que foram machucadas,
traídas, subestimadas, pessoas que merecem mais do que ser vítimas. Fecho meu laptop e subo para fazer o jantar, passando por cômodos que agora parecem um lar em vez de um exílio. A cozinha onde aprendi a cozinhar para mim mesma. A sala de estar onde passo as noites lendo em vez de assistir a séries até adormecer. O quarto onde durmo tranquilamente, sem mais me perguntar se a pessoa ao meu lado está tramando minha destruição. Enquanto preparo minha refeição, penso na mulher que eu era há 3 anos. Sentada naquele escritório de advogado, aceitando o que eu pensava ser a piada cruel da minha herança. Assistindo meu marido arrumar as malas enquanto explicava por que nosso casamento de 7 anos havia sido uma decepção para ele. Dirigindo para esta casa, convencida de que minha vida havia acabado. Aquela mulher nunca poderia ter imaginado a pessoa em que me tornei. Não poderia ter previsto que sua maior perda se tornaria sua maior força. Não poderia ter imaginado que ser abandonada por todos que ela pensava que amava a ensinaria a se amar. Aprendi que, às vezes, você tem que perder tudo para descobrir do que você é realmente capaz. Aprendi que as pessoas que te subestimam, muitas vezes, te fornecem suas maiores oportunidades. O mais importante, aprendi que a vingança não é sobre destruir seus inimigos. É sobre se tornar alguém que eles nunca poderiam destruir, não importa o quanto tentassem. Enquanto me sento para comer meu jantar sozinha na casa de minha avó, minha casa agora, ergo meu copo de vinho em um brinde silencioso. A Helena Martins, que me ensinou que a melhor herança não é dinheiro ou propriedade, mas o conhecimento de quem você realmente é. A Clara, que me mostrou exatamente o que eu não queria me tornar, e ao fazer isso, me ajudou a descobrir o que eu poderia me tornar. E a mim mesma, por finalmente aprender a diferença entre ser derrotada e ser transformada. A última risada, como minha avó havia prometido em sua carta, sempre pertence aos mortos. Mas às vezes, se você tiver muita sorte e for muito paciente, você consegue a penúltima risada. E descobri que isso é mais do que suficiente. Lá fora, as primeiras estrelas estão começando a aparecer em um céu que se estende infinitamente sobre a terra que me pertence. Aqui dentro, a casa se acomoda em seu silêncio noturno, não mais parecendo vazia, mas completa. Termino meu jantar, lavo a louça e me preparo para dormir cedo. O amanhã trará novos casos, novas pessoas para ajudar, novas oportunidades para usar tudo o que aprendi sobre sobrevivência e força, e a doce satisfação da justiça servida fria. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, adormeço não me perguntando o que o amanhã trará, mas ansiosa para descobrir. A mulher que antes era o prêmio de consolação de alguém, finalmente aprendeu seu verdadeiro valor. E esse conhecimento, mais do que qualquer vingança, é a vitória que durará pelo resto da minha vida. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.